A essa altura eu acho que é complicado a gente tentar desvincular o nome do Michael Bay da saga Transformers, né, da marca Transformers, até porque ele não é só o diretor dos 5 primeiros filmes, mas ele é também a grande mente responsável pela estética Transformers, pelo imaginário popular em relação à iconografia de Transformers, né? Mesmo quem não viu os filmes da franquia ou só viu um, certamente já tem uma noção de como são os outros, de como é essa franquia, graças a esse estilo muito característico dele, que, goste ou não, é bem identificável, é uma assinatura muito forte, presente também nos filmes anteriores dele, como A Ilha, A Rocha, né, Armageddon, etc. E que, inclusive, ele recentemente tem até obtido grande sucesso criativo, na minha opinião, principalmente com um filme como Ambulância, que para mim está entre os grandes filmes de ação do ano passado, né? Um filme, aliás, bastante subestimado. Mas, bom, com relação a Transformers, fica claro que desde de 2018, quando eles lançaram o Bumblebee, a Paramount, né, o estúdio, está cada vez mais tentando se desvincular da imagem do Michael Bay, mesmo que de alguma forma ele ainda esteja aí, ele é produtor executivo, né, desses filmes, mas o Bumblebee era claramente uma tentativa de fazer uma coisa menor, uma coisa mais low profile, mais sessão da tarde, que na minha opinião deu muito certo, né. Agora com Transformers O Despertar das Feras, que é o 7º filme da franquia, e é uma continuação direta de Bumblebee, claramente eles estão continuando nesse rumo, né. Mais uma vez o Michael Bay não dirige aqui, quem dirige é o Steven Caple Jr., que é o diretor do Creed 2, por exemplo, e, mais uma vez, eles estão tentando uma estética um pouco mais comportada e tentando também suavizar, ou pelo menos simplificar, o objetivo central da história, que nunca foi o grande foco de Transformers. Coerência, lógica, expansão densa de mitologia nunca foi o forte nem do Michael Bay, nem desse universo aqui, e não é isso que está se tentando fazer também no Bumblebee, muito menos no Transformers O Despertar das Feras. A minha pergunta é se, de alguma forma, essa franquia ainda ressoa no público de modo geral, se isso ainda vai ter fôlego para seguir adiante com esses orçamentos gigantescos que geralmente esses filmes têm, né? No caso do Bumblebee, foi realmente um filme um pouco menor e que, portanto, justificou aí uma bilheteria menor do que a dos filmes anteriores. No caso desse Transformers, a gente vai ver mais para frente como é que isso vai se comportar, mas enfim, tempo ao tempo. Vamos ao filme, e antes de falar com mais detalhes sobre o Despertar das Feras, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, deixe seu like aqui embaixo no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, inscreva-se também no canal e, lógico, deixe o sininho das notificações sempre ativado aí abaixo, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E caso você queira me acompanhar em outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aparecendo na descrição do vídeo e os arrobas estão aparecendo aí na tela. Eu particularmente gosto, não sei se isso ficou claro, mas eu gosto de alguns trabalhos do Michael Bay e gosto também de algumas das características que ele coloca nos filmes de Transformers, especialmente no primeiro e no terceiro filme. O terceiro tem uma sequência que se passa em Chicago, que pra mim tá entre os momentos de ação mais impressionantes que eu já vi de um ponto de vista de grande ação, né, de ação em larga escala. Eu acho que ele tem muito talento, sim, para filmar determinadas sequências e para conceber visualmente essas sequências, para filmar no IMAX que soa muito gigante. Ele sabe encher a tela e tem criatividade, loucura, insanidade, sei lá, chame do que quiser, suficiente para fazer essas cenas ganharem vida, né? E, enfim, mesmo que ele não consiga dar tanta coerência à trama, aliás, não consiga dar nenhuma coerência ou criar arcos afetivos que soem minimamente naturais, nunca foi o forte dele, direção de ator, nem nada disso, mas ele consegue criar momentos memoráveis, ele é um diretor, sim, com personalidade visual. Isso não é o que está presente aqui no Transformers O Despertar das Feras, que é um filme que, no máximo, assim, com mais generosidade, embora eu deteste essa palavra para falar de cinema, mas que a gente pode usar aqui nesse filme, é que ele é um filme simpático. Ele é um filme minimamente funcional e é um entretenimento que certamente vai ser mais assistível, vai ser muito mais palatável para um público que se cansa muito com Transformers do que qualquer coisa que eles tenham lançado antes do Bumblebee, né? Qualquer coisa, no caso, dirigida pelo Michael Bay. Assim como o Bumblebee, aqui a lógica é um pouco mais humana, é um pouco mais pé no chão, ainda que a gente esteja lidando com o Optimus Prime, com todos aqueles personagens agigantados e alguns novos, né, dos Transformers originais. Então, é sim um filme de ação de grande
grande escala, como os filmes do Michael Bay, mas dentro de uma lógica geográfica muito mais polida e dentro de uma duração muito reduzida também em relação aos outros, que tinham 2h30, 2h40. Aqui o filme tem 2 horas e muito pouquinho, né? Portanto, ele não é pensado para cansar ninguém, nem para levar ninguém à exaustão, como era, por exemplo, O Lado Oculto da Lua, como era o Transformers Era da Extinção, ou O Último Cavaleiro, que é quase um filme abstrato, né? Quase arte de macaco, feito naquela novela Caras e Bocas, né? Quase uma coisa conceitual mesmo. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar um personagem do Anthony Ramos, que é um ator que ficou conhecido aí por In the Heights, aquele musical que foi lançado no HBO Max em 2021. E ele é um personagem que está desesperado para arrumar emprego e o irmão dele está sofrendo de uma doença, não tem plano de saúde, e basicamente a gente vai começar acompanhando esse conflito mais humano, o que já diferencia totalmente o Transformers e o Despertar das Feras de todos os trabalhos do Michael Bay, que começam com corporações e grandes problemas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos núcleos diferentes. Aqui não, aqui a gente vai acompanhar esse personagem com esse conflito humano, narrado, filmado e escrito de maneira bem convencional, bem de algoritmo, né? Mas que vai lá, graças ao carisma do ator, a gente tem ali algum tipo de envolvimento nesse início. Mesma coisa no caso da Dominique Fishback, que faz a outra protagonista, que vai se unir a esse protagonista do Anthony Ramos, né? E aí a gente vai ter uma dupla, né, de personagens tendo que lidar com um grande conflito que vai se instaurar, que vai ameaçar a existência na Terra, e eles vão se unir com os Autobots, etc e tal. Então nada que ninguém já não tenha visto, e nada muito complicado, justamente para que o filme fique, como eu falei, mais palatável, mais funcional e mais bacaninha, mais sessão da tarde, mais ou menos naquela linha que o Bumblebee estava seguindo numa escala muito menor, logicamente, né? O que para mim funciona muito bem é que o Steven Caple Jr., que sabe a essa altura do campeonato como pegar uma franquia no meio do caminho e trabalhar com ela de maneira funcional, né, de maneira dinâmica, ele faz aqui no filme algumas sequências de ação que são realmente muito bacanas, que são geograficamente bem polidas, que são totalmente compreensíveis e mesmo nos momentos mais gigantões, né, mais épicos, ele ainda consegue fazer com que as cenas e os efeitos se organizem bem ou se reconfigurem bem de acordo com a lógica mais humana, um pouco mais dramática ali da história dos personagens. Tem bastante humor, tem piadinhas à la Marvel, etc. Piadinhas também escritas com base no algoritmo, né? Mas que dentro da lógica do filme, dentro do que eles estão tentando fazer aqui, que é algo notoriamente mais modesto, eu acho que também acabam ornando com todo o resto. Então, o filme todo bem mais organizado, né, do que qualquer coisa que já se tenha visto nos 5 filmes de Transformers pré-Bumblebee. Agora, o que sobra além disso? Do ponto de vista de mitologia ou de design, absolutamente nada, né? Você tem até as feras aqui que são interessantes, uma ou outra. Uma, por exemplo, tem um personagem que é a voz da Michelle Yeoh, que é facilmente identificável. Tem outros atores interessantes fazendo vozes aqui, como o Pete Davidson, no papel do Mirage, que aliás tá aí um personagem que renderia talvez coisas bem mais interessantes com ele, assim como teve o Bumblebee. Mas é isso, no geral, tirando isso, tirando um outro momentinho interessante, uma outra aparição interessante, é um filme absolutamente genérico, né? É um filme que não vai deixar marca nenhuma no público, muito menos acrescentar qualquer coisa à mitologia de Transformers. Ele parece realmente um filme feito por contrato, feito para cumprir ali uma meta de existência, que honestamente eu não sei exatamente para quê. Repito, mesmo que ele seja mais organizado e seja mais coerente do que qualquer coisa que o Michael Bay já tinha dirigido, ele não tem a mesma personalidade e nem tinha como ter, né? Não tem como um diretor, nem que fosse um diretor autoral, que não é, lógico, o caso do Steven Caple Jr., imprimir personalidade a uma franquia que já está nessa altura do campeonato, né, que já está tão pré-fabricada como Transformers. No caso de Bumblebee, era uma história mais à parte e era um filme menor. Era mais fácil que, no caso ali, o Travis Knight, o diretor que tinha comandado pouco antes o Cubo e as Cordas Mágicas, que é uma animação belíssima, era mais fácil para ele imprimir ao menos um estilo Sessão da Tarde oitentista. Não é uma visão de autor, não é uma assinatura, mas era pelo menos um estilo mais específico, mais reconhecível e um tom um pouco mais singular, entre aspas, muitas aspas. No caso aqui do Transformers: O Despertar das Feras, não tem singularidade nenhuma, né? Não tem nada para diferenciar ele de múltiplos filmes de robôs gigantes ou de, enfim, personagens buscando por artefatos, né? Então, admiro até o trabalho que eles fizeram aqui de comprimir tudo aquilo que funcionava minimamente no universo do Michael Bay dentro de uma lógica mais funcional e mais coesa. Acho que existe um trabalho artesanal mínimo aqui de ação e de geografia e de personagens
para que a gente não ache tudo completamente descartável, mas, no geral, sinceramente, eu não acho que a franquia a essa altura possa oferecer muito mais do que isso, pelo menos dentro desse cânone aí dos grandes filmes. É lógico que aqui a tentativa é de reorganizar a franquia para que novos filmes desse tipo sejam feitos, né, sem o envolvimento do Michael Bay na direção, mas sinceramente eu não sei mais se estamos no momento Transformers, eu tendo a achar que não. Vamos aguardar para ver. É por isso então que Transformers: O Despertar das Feras, na minha cotação, fica com 2,5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa crítica. E se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente aí embaixo o que você achou de Transformers: O Despertar das Feras. Qual o seu Transformers preferido até hoje? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.